Bom, estamos de volta nesse terceiro bloco do UFSC Entrevista de hoje com o assunto, o tema principal, sendo a depressão. Também estamos falando um pouco sobre o suicídio. E a nossa convidada de hoje é a psiquiatra Ana Michels. Bom, no segundo bloco a gente viu ali os estudantes da UFSC falando um pouco sobre a série Os 13 Porquês, né? E um dos temas principais que a série trata é o bullying. Esse pode também ser uma causa para a depressão, de repente, entre jovens, ali, jovens adultos? Acho que sim, sem dúvida, né? Ele pode tanto causar sofrimento, né? Que eu acho que sempre vai causar, né? Como em alguns casos de uma pessoa um pouco mais fragilizada ou alguma das pessoas que tem já essa característica depressiva, mais familiar, né? Pode desenvolver sim um quadro depressivo e o bullying pode funcionar como um desencadeante, né? Como uma espécie de gatilho, né? Porque o bullying ele causa um sofrimento muito importante e as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer. Apesar de se falar muito de bullying, eu acho que não se tem feito muito para combater o bullying, né? As escolas, por exemplo, a gente vê que os diretores, os professores, eles sempre estão muito disponíveis para conversar com os adolescentes que sofrem bullying. Mas muitas vezes eles precisam saber quem que está provocando aquele bullying. E o adolescente, ele não quer falar quem. Porque o adolescente, ele não quer entregar o colega, porque se ele entregar o colega, ele vai sofrer mais bullying ainda, né? Então eu acho que se chega num impasse, porque os professores, os diretores, né, os orientadores da escola, eles precisam saber quem é que está provocando o bullying para poder tomar atitudes, né? Mas ao mesmo tempo, os adolescentes, as crianças, eles se fecham, eles não falam, né? E às vezes eles não querem que os pais vão lá no colégio falar e entregar, né, os seus colegas, né? Porque fica uma situação muito difícil, é muito delicado isso, né? Então acho que essa é uma situação que precisa se continuar a falar muito, porque pode sim está relacionado a situações de depressão, né? E certamente de muita tristeza, né? Muito sofrimento. Bom, e a série ela também traz muito forte o tema do suicídio, né? Trazendo até cenas bem explícitas assim da personagem principal cometendo suicídio. Até que ponto é bom a mídia trazer esse tema e até que ponto ele pode ser ruim até para alguém que já tem algum tipo de problema? Então, o suicídio, né, a ideação suicida, como a gente chama, né, a vontade de morrer, muitas vezes é um sintoma de quadros depressivos, né? Um dos sintomas, como eu falei ainda há pouco, a avaliação é clínica, a gente avalia os sintomas, né? Sintomas como insônia, né? Alteração do ritmo, do sono, do apetite, né? Falta de ânimo, tristeza, choro fácil, falta de interesse em fazer as coisas que a pessoa fazia habitualmente, né? Falta de prazer em fazer aquelas coisas que ela gostava de fazer e ideia de suicídio e muitas vezes vontade de cometer suicídio, né? Então esse é um sintoma que a gente tem que sempre avaliar, porque os pacientes deprimidos, eles podem sim se matar, né? A depressão é uma doença que está muito relacionada ao suicídio. Se tem ideia assim de que a grande maioria das pessoas que se suicida tem um quadro depressivo por trás. Não vamos falar em 100%, porque não é 100%, mas é muito frequente as pessoas que cometem suicídio terem um quadro depressivo. Aliás, quando a gente avalia depressão, a gente com frequência pergunta, todo mundo tem que perguntar isso, um médico que avalia uma depressão, se tem alguém que cometeu suicídio na família, né? Ou se a pessoa já pensou em fazer alguma coisa contra ela. Né? O suicídio é uma causa de morte importante entre jovens e a gente tem que estar muito atento a isso. Programas, reportagens, séries, filmes que falam sobre suicídio são importantes porque esse é um assunto que precisa ser debatido. Agora, essa série eu não assisti, mas eu ouvi falar
que ela mostrou de uma forma um pouco chocante e desesperançosa a questão do suicídio, né? Por isso que eu acho que ela foi um pouco criticada, né? Porque parece assim que não tem saída, né? A moça ali, a menina, né, adolescente, pediu ajuda, dava sinais de que precisava ser ajudada e ninguém enxergava. Isso é ruim, né? Porque mostra para as pessoas que, olha, não tem saída. E até mostra esse aspecto um pouco assim romantizado mesmo do suicídio, né? Como uma coisa dramática, né? E isso não é muito bom, isso eu acho que não é muito legal para... Assim como não é legal passar vídeo, a gente recebe às vezes em rede social de WhatsApp, videozinho, olha só, a pessoa se matou, se jogou lá do apartamento, não sei aonde, né? Eu nem abro isso. Eu nem abro e digo para as pessoas da minha família, ó, não abram. Não abram, porque isso não é uma coisa que tem que ser divulgada dessa forma. Existem outras maneiras de a gente prevenir. Bom, como você falou ali, às vezes a pessoa tenta buscar ajuda, mas às vezes é difícil falar sobre isso também. Bom, nem sempre as pessoas sabem realmente como falar sobre às vezes, vontade de se matar, ou às vezes que está sentindo alguma depressão, alguma coisa relacionada a isso. Lá na UFSC existe o SAPSI, que é o Serviço de Atendimento Psicológico, que é oferecido no curso de Psicologia da universidade. Eu fui conversar um pouco com uma psicóloga e a coordenadora do SAPSI, e elas explicam um pouquinho pra gente como esse serviço funciona. Em geral, são duas modalidades, né? O acolhimento e a psicoterapia. Então, o acolhimento é um atendimento que fica aberto o ano inteiro, a semana inteira, na verdade, né? E aí, os estudantes que estão fazendo estágio aqui e nós, psicólogos, atendemos a demanda espontânea, né? Então, as pessoas vêm procurar aqui e podem ser atendidas se tiver alguém disponível naquele horário, que em geral tem, né? Mas talvez em algum outro momento não tenha, né? Ou às vezes chegam duas pessoas para aquele atendimento, nem sempre tem alguém para atender. Todo semestre, como aqui é formação, a gente abre inscrição para o público. Ultimamente, a gente tem abrido 30 vagas por semestre. Que daí seria inscrição para psicoterapia, que é outra modalidade de atendimento. Né? Aí sim, não é para fazer focal no atendimento em crise. A pessoa vai iniciar um processo psicoterapêutico que pode até durar 2 semestres, que é o tempo que dura o estágio do aluno que está se formando. Bom, para mais informações a gente vai colocar o site do SAPSI aqui embaixo, se você quer saber um pouquinho mais sobre como funciona esse serviço lá na psicologia. Bom, muitas vezes é difícil realmente a pessoa entrar em contato com alguém, falar sobre isso, né? E muitas vezes quando vai ver, a pessoa até já teve alguma tentativa de suicídio, alguma coisa assim. Existe no HU algum projeto que ajude essas pessoas, algum projeto psiquiátrico? Então, como a gente conversou no início, a depressão é uma doença, né? Então, como doença, ela precisa ser avaliada por algum médico para avaliar os riscos, a necessidade ou não de tratamento, né? No HU existe um núcleo de psiquiatria, né? O núcleo de psiquiatria, ele atende pacientes que são triados por um ambulatório que é um ambulatório de triagem, né? Mas recebe esses pacientes da rede básica, né? Dos postos de saúde, do núcleo de atenção da família. Então, em termos gerais, qualquer profissional, médico, tanto no núcleo de saúde da família, quanto nas emergências, está capacitado para avaliar um quadro depressivo. Simples, né? Quando o quadro depressivo é um pouco mais complicado, aí há necessidade de um médico especializado, um psiquiatra. Mas, em geral, o médico que atende saúde da família, ele está sim capacitado para tratar um quadro depressivo. Quadro depressivo, que a maioria dos quadros depressivos são não complicado, né? Quando é um quadro depressivo complicado, psicótico, que envolve algum risco maior, normalmente ele vai pedir ajuda de um especialista, de um psiquiatra, através do matriciamento, no núcleo de saúde da família, né? Uma pessoa que tem ideação suicida e às vezes não tem tempo para esperar, marcar uma consulta com o médico,
pode procurar um serviço de emergência, né? Os médicos que estão trabalhando nas emergências têm também capacidade para avaliar e para lidar com uma ideação suicida emergencial numa situação aguda, né? Então não é só o psiquiatra que vai atender, porque, como eu falei para ti, 10 a 15% da população é muita gente. Eles não vão, todo esse pessoal não vai chegar no psiquiatra, vai chegar no psiquiatra os casos mais complicados. Os casos mais simples, moderados, eles vão ser atendidos pelo médico da atenção básica, podem ser atendidos nas emergências também, de médicas gerais. Então, a pessoa que está com alguma ideação suicida ou está se sentindo deprimido, ele pode sim procurar uma ajuda médica do médico geral, do generalista, do médico de família, não precisa esperar uma consulta com o psiquiatra. Se houver necessidade, esse médico vai encaminhar para o psiquiatra. Aí vai chegar lá no núcleo de psiquiatria do HU, que é um atendimento para várias áreas da psiquiatria, né? Inclusive a gente atende também a parte de psicoterapia, assim como o SAPS faz, né? Tem os alunos lá, os residentes que trabalham sob supervisão também. Né? Mas antes disso ainda tem lá atrás a atenção básica que já pode começar a atender. Sim, bom, é um assunto que a gente tem que ficar sempre muito bem informado, né? Sempre pedir ajuda quando for necessário, se vê que tem algum parente, algum amigo que está precisando de ajuda, ir atrás, até por isso que existe também a data do Setembro Amarelo, né? Que é uma data de conscientização contra o suicídio, né? Se quiser falar um pouquinho sobre rapidinho, que a gente já está terminando. O Setembro Amarelo a gente vai ter, é uma ação conjunta, né? Não é só da psiquiatria, né? Tem todos os profissionais envolvidos com saúde de um modo geral e saúde mental se empenham no Setembro Amarelo. É o mês da prevenção ao suicídio. Então a gente tem uma série de palestras, atividades, mais para a gente trabalhar essa questão de não se desenvolver um preconceito com relação a isso e ajudar as pessoas a procurarem ajuda também. A gente vai chegar lá em setembro, vai ter bastante coisa sobre isso. É verdade, setembro a gente pode trazer o assunto de novo aqui para conversar. Exatamente. Bom, eu queria agradecer a presença, Ana, muito obrigada mesmo, foi muito bom. Eu queria agradecer o convite também, a oportunidade de falar um pouco sobre um tema que é tão interessante e tão importante em termos de saúde pública, né? Eu queria agradecer você também, que ficou acompanhando a gente esse tempo todo. Espero que tenha aproveitado o programa. Não se esqueça de curtir a página da TV UFSC no Facebook e de se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nada do que acontece na nossa programação. Segunda-feira que vem a gente volta. Tchau!